Querido irmão, boa noite, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a tua família, e muito obrigado por nos permitir chegar até você com a palavra de Deus. Acreditamos que a Escritura, ela tem sondado o nosso coração, tem edificado a nossa vida com verdades espirituais. E nesta quarta-feira feita pelo Senhor, nós queremos convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo de número 16. Nós leremos do verso 42 ao 50 e adentraremos o capítulo 17, do verso de número 1 ao 13. Diz assim a Sagrada Escritura: quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu e a glória de Deus, a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram rosto em terra, e Moisés disse ao companheiro Arão: Arão, pegue o seu incensário, ponha incenso nele com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor, e uma praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou. Arão saiu correndo para o meio da assembleia, e a praga já havia começado entre o povo. Mas Arão ofereceu o incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e entre os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que já haviam morrido por causa de Coré. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, do tabernáculo, pois a praga já havia cessado. Verso 50. E nós vamos adentrar o capítulo 17 de Números, verso 1, na continuidade do texto. O Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas, Moisés, que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara, mas na vara de Levi você escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deram-lhe 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. E no dia seguinte, Moisés entrou na tenda. E veja que curioso, verso 8 nos diz que ele viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produziu botões, flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas. Cada líder ali da tribo que assim procedia pegou a sua. Mas o Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente à arca das tábuas da aliança, para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim à murmuração, à queixa deles contra mim, para que não morram. Moisés então fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. Os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos, nós estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor vai morrer. Será que
todos nós vamos morrer? Termina-se o verso 12 ou o capítulo 17 com esta pergunta na versão bíblica da NVI: será que todos nós vamos morrer? Vamos orar, queridos. Pai de amor, obrigado pela bendita palavra do Senhor ao nosso coração. Que leitura tão explicativa, Pai, de um momento histórico do Israel do Senhor. Nós te suplicamos que tu fales conosco, fale com a tua igreja, nesta noite de ensino bíblico, para a tua glória, Pai. Rogamos a bênção da sabedoria para o que fala, para o que vê, para o que ouve, rogando que tu nos ensine e confronte o nosso coração, encoraje o nosso viver, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão, o texto, como nós lemos no livro de Números, relata um episódio dramático na vida do povo de Deus, na vida do Israel de Deus, e que trata conosco naquilo que tange a nossa espiritualidade também. Porque a nossa espiritualidade, ela enfrenta desafios. Você talvez se questiona com promessas que faz e o dia a dia você não consegue lidar com aquilo que promete, indo muitas das vezes naquilo que alguns dizem de mal a pior, prometendo, mas às vezes não conseguindo mudança. Mas o texto está nos mostrando um povo em revolta contra Moisés e contra Arão, em revolta contra os líderes hebreus. Mas o texto vai mostrando também que no capítulo de número 16, no capítulo de número 15, esse contexto comunitário que está vivendo um período de deserto, eles estão enfrentando desafios com a sua vida particular, a sua vida com relação à sua família e com relação ao cuidado deles para com eles mesmos. E a espiritualidade deles era extremamente desafiada. E a Bíblia mostra que em muitos momentos estes homens e mulheres murmuravam contra Deus, desejando olhar para o passado e trazer esse passado para o presente, dizendo assim: o passado foi melhor do que este tempo. O presente nosso não é bom, mas o passado é que era bom. Porque no passado, quando éramos escravos no Egito, nós tínhamos lá os alhos silvestres, nós tínhamos os pepinos, nós tínhamos uma alimentação diversificada, mesmo sendo escravos. É o que eles dizem um ao outro, e Deus observava a isso tudo. Curiosamente, quando conclui-se o capítulo 16, fala-se de uma praga que veio sobre o povo. E esta praga veio justamente quando aquela comunidade, verso 42, se ajuntou contra a liderança que era Moisés e Arão. E eles se ajuntam contra eles e se voltaram para a tenda do encontro, e a nuvem que representa a presença de Deus, esta nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu naquele momento. Há uma revolta, há uma rebelião, e a Bíblia diz que repentinamente a nuvem a cobriu o tabernáculo, cobriu a tenda do encontro. Então Moisés e Arão saem para frente da tenda do encontro, e o Senhor fala com Moisés: Moisés, saia do meio dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Arão e Moisés se prostraram, diz o texto, com o rosto em terra. E diz o texto que Moisés então diz a Arão: Arão, pegue o seu incensário, coloque incenso nele, com o fogo que você tirar do altar, e vá depressa até a comunidade para trazer a propiciação por eles, porque saiu uma ira da parte do Senhor e começou uma praga vinda de Deus ao nosso contexto, à nossa realidade. E Arão fez o que Moisés ordenou, correu para o meio
daquela comunidade, diz o texto, e a praga já havia começado entre o povo, mesmo em meio àquela situação de ter que lidar com mortos, corpos ao chão e gente viva. Diz o texto que a praga já havia começado, mas Arão ofereceu incenso, fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga veio a cessar. Morreu nesta empreitada disciplinar divina 14.700, além dos que haviam morrido por causa de Coré. Então Arão volta aonde está Moisés, na entrada da tenda do encontro, porque a praga havia cessado. Deus recebeu aquele ato cultico hebreu, a oração, o incenso que representa a oração, e Deus, de alguma forma maravilhosa e paternal, faz cessar aquela praga. E o Senhor então diz a Moisés: Moisés, pega de cada tribo um líder, e cada líder traga então 12 varas, uma de cada líder das tribos, e você vai escrever o nome de cada líder na sua vara. Mas na vara da tribo de Levi você vai escrever o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. E ele depois iria depositar no tabernáculo, em frente às tábuas da aliança, a arca da aliança, onde eu tenho comunhão com vocês. E a vara, Moisés, daquele que eu escolher, vai florescer. E eu vou me livrar desta queixa, dessa murmuração dos israelitas contra vocês. Eu vou mostrar para o povo que vocês aqui representam a minha autoridade. Meus irmãos, nós podemos então hoje pensar em breves minutos sobre o contentamento, o segredo do contentamento, diante deste texto, mas lembrando também de Filipenses no capítulo de número 2, verso 14, onde está dito pelo apóstolo Paulo: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta, pervertida, na qual vocês resplandeceis como luzeiros no mundo. Permita contar algo muito curioso. Conta-se uma história de que um monge chamado João, o irmão João, ingressou num monastério chamado Monastério do Silêncio. E ao ingressar nesse monastério, ele foi abordado pelo abade, que disse assim a ele: irmão, este é o monastério do silêncio e você é bem-vindo aqui, e pode ficar o quanto quiser, mas eu tenho que lhe dizer que você não pode falar até que eu lhe peça para fazê-lo. E depois então ali do tempo que se passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. No 5º ano, o irmão João foi procurado pelo abade, que disse a ele: irmão João, você está aqui há 5 anos, você pode falar 2 palavras. O irmão João respondeu: cama dura. Sinto muito, disse o abade, nós vamos providenciar uma cama para você. Passaram-se mais 5 anos, e ele foi chamado pelo abade novamente: irmão João, você pode falar 2 palavras novamente, meu amado irmão. E ele disse: comida fria. E foi a ele garantido que a comida vai ser melhorada. Ao completar 15 anos no monastério do silêncio, o abade o chamou novamente e disse assim: hoje você pode falar mais 2 palavras, irmão João. E o João disse: eu desisto. Eu desisto. Ao que o abade respondeu: é muito bom mesmo você desistir, pois desde que você chegou aqui há 15 anos atrás, a única coisa que você sabe falar é reclamar. Parece engraçado a história do João, mas a história do João tem sido a história da humanidade. É a história do homem, é a história da mulher, é a história da cristandade em muitos momentos históricos,
é a história da realidade da família, do jovem, do adolescente, da criança, do adulto, do ancião. De maneira que nós estamos vivenciando o grande desafio que é lidar com o nosso descontentamento. E a Bíblia está mostrando para nós algumas lições nesse episódio aqui, de Números capítulo 16 e capítulo 17. E eu enumero primeiramente uma realidade, que é o trato com a murmuração. O que significa fazer tudo sem murmurações? Te explico primeiramente o que significa fazer tudo sem murmurações, conforme Filipenses 2,14 diz. Primeiro, não significa que você não pode partilhar de adversidades e lutas com um amigo, com um irmão, com um colega. Não significa que você não pode repartir das suas adversidades com o próximo. Isso não. Mas também não significa que você não pode apresentar lutas também reverentemente a Deus. Por quê? Porque biblicamente dos 13 primeiros salmos, se você observar o Salmo 6, o Salmo 10, o Salmo 13, todos eles são salmos de lamento. Então nós entendemos que há uma forma nobre de se lamentar, há uma forma cristã de se lamentar, de maneira que o ponto-chave é que existem formas corretas de lamento, com sincera confiança e também com o cuidado de que não se manifeste as desordens do nosso coração. Mas a gente aprende então duas coisas acerca da murmuração. A murmuração, ela revela o quão corrupto é o coração humano. Nós estamos diante de um quadro de libertação, onde um povo está agora atravessando um deserto, rumo à terra prometida que mana leite e mel, e diz a história bíblica, o texto bíblico, que eles se ajuntam contra Moisés, eles se ajuntam contra Arão, e diz o texto no capítulo 17, no verso de número 1, que Deus pede a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Mas ainda mais, você pode ler isso de maneira muito clara, quando no versículo de número 10 está dito: o Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente das tábuas da aliança, da arca das tábuas da aliança, para ser guardada como uma advertência para os murmuradores, para os rebeldes. Então a murmuração, ela revela o quão corrupto é o coração humano. Veja, quando nós lemos Filipenses 2, 14 e 15, está dito: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O verso 14 é conectado com o versículo 15. Não tem como ler o verso 15 desconectado do 14. E diz o versículo 15 que é desejo de Deus que nós nos tornemos discípulos, filhas e filhos de Deus, que relaciona com uma geração pervertida, corrupta, na qual você tem uma missão. De maneira que Paulo não está aqui defendendo a salvação pelas obras. Paulo não está dizendo que a salvação dos irmãos ali está conectada ao que eles vão fazer. Não, não. Paulo está nos mostrando a responsabilidade humana. Por quê? Porque muitos estão vivendo uma vida, no contexto de Filipos e também no nosso contexto, de irresponsabilidade espiritual. Isso é danoso. É danoso porque revela que o coração não está sendo trabalhado, tratado, transformado, convertido ao Cristo bendito. E nós vemos que no
texto de Números, morreu-se pessoas, 14.000 pessoas, 14.700 pessoas, e identificamos isso com uma praga que veio sobre a comunidade de rebeldes e de murmuradores. Então, de repente, Deus traz uma disciplina aos filhos de Deus, porque eles estão fazendo algo que não é próprio aos filhos de Deus, ao povo da promessa. E eu aprendo que a murmuração, ela não pode ser uma característica de você, filha de Deus, de você, homem e mulher de Deus. Por quê? Porque os filhos de Deus são herdeiros de toda serenidade, de toda paz. Os filhos de Deus sabem o que é ter paz de alma, paz de espírito. Os filhos de Deus sabem que Cristo conquistou no Calvário algo para o seu viver diário, diferente de tudo o que nós vemos na geração pervertida e corrupta. A nossa murmuração, a minha e a tua, ela é como um filho de um rei. Imagine, um filho, uma filha de um rei que chora, esperneia, bate o pé quando perde um brinquedo. Você é filho do rei, você é filho de alguém que é dono do ouro e da prata, e de repente você começa agora a espernear, a chorar, e nós somos às vezes tentados a reclamar no nosso coração contra Deus. E a única saída para o nosso viver, para a nossa vida, é parar, confessar, abandonar essa prática e pedir ao Senhor que nos ajude a considerar o que Ele já fez por nós. Porque o povo hebreu estava vivendo no passado, desejando voltar para o Egito, desejando a alimentação egípcia, desejando outro tipo de líder, desejando tudo o que eles não agora tinham, e isso levava eles no presente a uma vida de extrema murmuração. E nós também precisamos ir muito parar para pensar no que Deus fez por nós. Vejamos, por exemplo, o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, verso 19 a 20. Corinto, igreja complicada, igreja cheia de melindres, e vem o apóstolo Paulo e escreve a esses irmãos, a partir do verso 19 e 20, o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? O Espírito Santo está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois dos mesmos. Portanto, vocês foram comprados por preço. Agora, porém, glorificai a Deus no vosso corpo. Você é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Ele não habita em santuários construídos por mãos humanas. O Espírito Santo habita em mim, em você, pelos méritos de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Por isso nós devemos guardar isso e lembrar que Cristo suportou toda a agonia da cruz, e o mais importante, Ele suportou a ira de Deus, que eu merecia e que você merecia, e o preço da nossa redenção foi altíssimo, de maneira que deveria nos levar em todo o tempo há um coração grato, às ações de graças, porque de alguma forma Deus nos fez dar as costas em Cristo a uma vida onde nós somos o centro. Você murmura muitas das vezes porque a sua vida está no centro, o eu está no centro, mas quando você olha o seu pecado, quando você olha a sua falha, quando você olha os seus desafios pessoais, quando você olha a sua vida em Adão, você sabe que não há esperança para você em você mesmo. A única esperança para a tua vida e para a minha vida é Cristo Jesus. De maneira que Deus quebra o poder do eu. Ele quebra esse poder
E quando Ele quebra essas algemas, você agora se converte a Ele. E murmurar é evitar o render-se totalmente a Ele. Meu querido irmão, Deus colocou todas as coisas à nossa disposição como eleitos de Deus. Eu quero te lembrar que como eleitos de Deus, todas as coisas elas nos falam, como Romanos no capítulo 8, verso 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pare para pensar nisso. Considere essa passagem bíblica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pare para considerar passagens bíblicas que ensinam que Deus nos concedeu tudo para uma vida abundante, uma vida grata, uma vida voltada para as coisas celestiais, absolutamente tudo, mas nós precisamos de ter da parte de Deus uma visão mais ampliada de quem nós somos e quem Deus é. E eu quero entrar no aspecto já conclusivo do ensino nesta noite, lembrando de um homem chamado John Newton, que certa feita registrou no seu tempo o seguinte: suponhamos que um cidadão estivesse se dirigindo à cidade de Nova York para se apossar de uma grande propriedade. E ele caminhou muitos quilômetros de distância até chegar ali numa carruagem. A carruagem passou por diversos ambientes, diversos terrenos difíceis, e isso, de repente, foi conduzido e a carruagem teve um problema e ele agora tem que fazer esse caminho a pé. Que tolice seria ele começar agora a espernear e ficar chorando pelo caminho, dizendo: a minha carruagem quebrou, a minha carruagem quebrou, se ele soubesse que ela quebrou faltando 1 quilômetro de distância. E ele começasse então a murmurar. Que tolice seria. A murmuração, minha irmã, meu irmão, afeta o seu testemunho na família. A murmuração afeta o seu testemunho, pai, diante dos seus filhos. A murmuração afeta o seu testemunho, ó filho, diante do seu pai, da sua mãe, que não é crente. A murmuração, ela afeta o nosso testemunho em diversos aspectos. Por quê? Porque Paulo está mostrando para aquele contexto de Filipos que devem fazer tudo sem murmurações nem contendas para que se tornem filhos de Deus no meio de uma geração pervertida, nos mostrando que o foco ali é o proclamar o Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Deus o exaltou, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, como filhos de Deus, Paulo está dizendo que o murmurador, o espírito murmurador, ofusca esse brilho, impedindo que nós nos resplandeçamos como luzeiros no mundo. Às vezes, nós podemos ser obstáculos à evangelização com o nosso murmúrio. E a pergunta que nasce é: por que a murmuração enfraquece o testemunho da igreja? Primeiro, porque o descontente, o murmurador, proclama a si mesmo, mas não a Cristo. Ele está proclamando a Ele. De maneira que Paulo, quando escreveu a segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo de número 4, versículo de número 5, está dito claramente assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é
a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Não nos pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus como Senhor. De maneira que a nós somos servos por amor de Jesus. O descontente proclama a si e não a Cristo. E uma testemunha, ele precisa levar outros a afastarem de si e voltarem para o Salvador. Por que a murmuração afeta o testemunho da igreja? Porque a murmuração nos torna semelhantes ao mundo, aos filhos das trevas, aos que não são eleitos e não são separados. A murmuração nos torna semelhantes àquilo que é trevoso neste contexto, ignorância, aquilo que é vil, aquilo que é sujo. De maneira que não por acaso um homem na história da igreja de nome Agostinho disse certa feita: o coração não descansa até que encontre descanso em Deus. Está agitado, meu irmão? Eu quero te dizer que você encontre descanso em Deus com a sua família. Tempos estão difíceis, você só vai conseguir descansar em Deus. Não é no muito correr, não é no muito ter, não é comprando algo novo, não é adquirindo posses e mais posses e mais posses que você vai ter a sua necessidade de coração suprida, porque eu faço eco com a fala desse irmão do passado: o coração não descansa até que encontre descanso em Deus. E termino este estudo com duas perguntas para que você possa refletir. A primeira delas: você diria que tem como característica um espírito murmurador e queixoso? A segunda pergunta: examine a natureza das suas queixas, seus lamentos, se são reverentes como os salmos que foram escritos como salmos de lamento, ou se são lamentos pecaminosos, queixas pecaminosas. Uma vez que você é iluminado pelo Espírito de Deus e na luz do Evangelho, na luz de Cristo, você se encontra num estado que não é o de alguém que reverentemente está diante de Deus, mas se encontra queixoso, murmurando e tendo uma vida assim. Eu quero convidar você a você comigo orar, aí onde você está, rogando que o Pai, pela influência do Espírito Santo que está entre nós, pelo Cristo pregado, pela mensagem do Evangelho, possa fazer de nós homens e mulheres que floresçam em meio a uma geração pervertida e corrupta. Vamos orar? Pai de amor, obrigado pela Tua palavra e pelo ensino bíblico desta noite. Te pedimos que o Senhor, ó Deus, conceda ao meu irmão e à minha irmã a Tua paz, ao meu coração, à minha família e aos meus irmãos com suas famílias, a Tua boa mão, ó Pai, esta mão paternal, disciplinar, mas nos ajuda, Pai, a nos enxergar em Cristo como homens e mulheres que estão fazendo parte de uma missão nobre, sendo igreja, sendo família da fé, e está sobre nós, Pai, promessas benditas de influência, mas da influência não proclamando nós mesmos, não proclamando a nossa denominação, mas proclamando Cristo. E Cristo é este que nos ajuda diante dos muitos desafios que temos enfrentado, a termos um coração agradecido em todo o tempo. Em nome de Jesus, nós oramos gratos pela Tua palavra, pelo ensino bíblico e por tudo o que o Senhor tem falado conosco, pelas ministrações da Escritura Sagrada. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, amém e amém. Que Deus abençoe o seu lar e uma excelente quinta-feira.